7 lições de ouro para você conquistar nesta vida. E eu quero me basear e tirar essas lições da vida de Neemias, que se encontra na palavra de Deus, na Bíblia. Ele foi um homem que conquistou coisas que pareciam impossíveis. Primeira lição que eu aprendi com Neemias. Existem dezenas ou talvez centenas de lições que podemos tirar com Neemias, mas eu quero deixar com você 7 lições de ouro. Primeiro, seja proativo. Quando Neemias descobriu o que seu povo estava passando, a primeira coisa que fez foi buscar ao Senhor e orou ao Senhor, e logo depois teve uma conversa com o rei, porque ele era copeiro do rei, uma pessoa de extrema confiança. Ou seja, ele viu o problema, ele viu o que estava acontecendo, ele ouviu dizer sobre o problema, a miséria que o povo estava passando e agiu em favor daquele povo. Agora, ser proativo não significa fazer as coisas de qualquer maneira, com velocidade apenas. Você precisa ser proativo com sabedoria, usando sua inteligência, usando o equilíbrio nessa proatividade. Você precisa agir, você precisa realmente fazer acontecer, mas faça acontecer com sabedoria, sempre respeitando as etapas de cada coisa, sempre respeitando todos esses momentos. Você não pode fazer de qualquer maneira só para dizer que está fazendo. Faça isso com inteligência e sabedoria, buscando principalmente a direção de Deus. Segunda lição de ouro que você aprende com Neemias: ande com pessoas que vivem o mesmo propósito. Quando ele chega em Jerusalém, o que ele faz? Ele vê a situação de Jerusalém, chama o povo e convida esse povo para andar com ele debaixo de um propósito, apesar dos desafios. E aquele povo responde positivamente. Aquele povo que ouviu aquele discurso de Neemias responde positivamente. Neemias sabia que ele não poderia conquistar aquilo sozinho. Ninguém conquista nada na vida sozinho. Você sempre vai precisar de alguém. Sempre precisará de alguém nesse caminho, nesse trajeto de conquistas da sua vida. Então, procure andar com pessoas que vivem o mesmo propósito. Se uma casa não vive o mesmo propósito, certamente ela não vai conquistar absolutamente nada. Se uma empresa não vive o mesmo propósito, também não vai alcançar. Se uma igreja, por exemplo, local, não vive o mesmo propósito, será uma igreja dividida e não alcançará seus objetivos. Por quê? Porque nós precisamos andar debaixo do mesmo propósito se queremos conquistar algo nesta vida. Isso é muito importante você entender. Então, alie-se a pessoas que querem viver debaixo de um mesmo propósito. Terceira lição: você precisa ser extremamente organizado. O capítulo 3 de Neemias fala como que cada tribo foi cuidar de uma parte do muro, como que eles estavam extremamente organizados. Para você conquistar nessa vida, uma lição de ouro para você é: aprenda a ser organizado em tudo. Então anote tudo, jogue tudo no computador lá, organize tudo, suas finanças principalmente. Se você não for organizado em suas finanças, você não vai ser conquistador de nada. Você precisa ser organizado em suas finanças, você precisa ser organizado com seus horários, você precisa ser organizado com suas compras, você precisa ser organizado com tudo. A Bíblia conta, por exemplo, que Deus fez tudo um dia de cada vez e no 7º dia descansou. Ou seja, o nosso Deus tem um princípio de organização que nós precisamos imitar. Quarta lição de ouro para você: equipe-se com instrumentos de proteção. Olha só o que diz Neemias capítulo 4, versículo 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Equipe-se com instrumentos de proteção. Nossa grande batalha, queridos, está aqui em nossa mente nesses dias. Então, o tempo todo somos assolados, algum ataque vem contra nós e nós precisamos estar muito bem equipados mentalmente para tudo aquilo que vem contra nós. Então se preocupe com isso, se preocupe em tratar suas emoções, se preocupe em buscar instrumentos para proteger suas emoções, porque isso é fundamental diante de tudo aquilo que virá contra você e vem contra nós todos os dias. Todos esses tipos de ataques, eles vêm sobre nós. Quinta lição que eu quero que você fique muito atento. O versículo 18 vai dizer assim no capítulo 4. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Esteja atento ao toque da trombeta, ou seja, esteja sempre ligado ao momento que você está vivendo, ao momento que nós estamos vivendo, porque por vezes poderá ser necessário você fazer algumas mudanças diante das circunstâncias. Nossa vida ela é muito dinâmica, então onde nós estamos inseridos, seja no contexto familiar, no trabalho, na igreja local, a mudança às vezes ela é necessária, ela é importante. Então eu preciso estar ligado ao toque da trombeta, porque essa trombeta vai me sinalizar dizendo eu preciso mudar alguma coisa para poder conquistar algo.
algo. Isso é importante. Quem está fechado às mudanças vai ter muita dificuldade de conquistar alguma coisa. Sexto lugar, eu vou lá para o capítulo 6, versículo 14 de Neemias, que diz o seguinte: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Saiba uma coisa, sempre existirá a oposição. E a oposição, ela vem de forma externa e também de forma interna. Ou seja, eu falei anteriormente sobre nossas emoções. Então nós vamos sentir medo, nós vamos sentir desânimo, nós vamos sentir todo tipo de coisa para poder nos intimidar. E vem também os ataques externos. Você vai encontrar, infelizmente, pessoas que não vão gostar daquilo que você está fazendo. E a gente já sabe quem é o grande inimigo de nossas almas e o quanto ele nos ataca de todas as formas. Então, nem todo mundo fica satisfeito com suas conquistas. É por isso que não é bom você ficar contando conquistas para todo mundo. Então, é importante você aprender a lidar com tudo isso, porque a oposição vai existir. Você não está imune à oposição. Sétimo e último lugar que eu quero dizer a você, no versículo 15, diz assim, eu vou ler na Almeida Corrigida, capítulo 6, versículo 15, diz: acabou-se o muro aos 25 dias de Elul, em 52 dias. Aí vem o versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios que haviam em roda de nós abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Perceba que Neemias sempre reconheceu o domínio e o governo de Deus. Ou seja, Neemias sempre foi grato a Deus. Se nós estabelecermos isso em nossa vida, certamente nós vamos ser conquistadores nessa terra. Nós só precisamos reconhecer o domínio e o governo de Deus. Neemias sempre orava ao Senhor, sempre buscava direção e com isso ele conseguiu superar todos os desafios para conquistar nessa terra. Então lembre-se disso, guarde essas lições no seu coração e aplique na sua vida. E vamos seguir em frente. Se você não está inscrito em nosso canal Café Pastoral e gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se não está inscrito, inscreva-se, em nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário e vamos seguir em frente para outros cafés, em nome de Jesus, se Ele nos permitir, é claro. Amém.